Oi, meus amores, tudo bom? Bom, voltamos hoje com o segundo vídeo dessa coletânea de dicas e ensinamentos com Miri Gonçalves. Hoje nós vamos falar sobre um tema que na realidade eu mais 99% da população feminina gosta. Vamos falar de cílios, tá? O queridinho, o amado por todas as meninas que gostam de curvatura de cílios, que é o Lash Lift. É um tema bem abordado, bem procurado e que sempre tem dúvidas para a gente estar aí ajudando o nosso colega que já trabalha com Lash Lift, tá? Eu separei uns tópicos aqui bem bacana para a gente estar falando que na realidade, além dos tópicos ser realmente como essas dicas mesmo que eu trabalho no meu dia a dia, eu gosto muito de fazer o Lash Lift, mas são perguntas também que a maioria das minhas alunas, de quem fez o curso de Lash comigo e quem trabalha com Lash me pergunta como mensagem, né? Então aí eu vou estar esclarecendo algumas coisas aqui para vocês, tá? Uma das primeiras questões referente ao Lash Lift é o que? O Lash Lift e o permanente de cílios é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Na realidade, o permanente de cílios, ele existe há muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar nessa área de beleza, há quase 20 anos atrás, logo em seguida que eu fiz o meu curso de cabelo, eu comecei a trabalhar com o permanente de cílios. Antes era tudo muito mais complexo e muito mais perigoso também, tá? Um dos fatores que diferenciam o Lash Lift com o permanente de cílios é o produto, tá? Os produtos, eles foram atualizados, foram reprocessados, refeitos, né? Apesar da base química ser a mesma, mas hoje o Lash Lift trabalha mais com a parte de nutrição de fios, além, lógico, né, de fazer a curvatura, do que a parte química. Antigamente, o permanente ele era muito mais forte, né, não era todos que podiam fazer. Inclusive, as reações alérgicas do líquido de permanente de cílios era muito mais forte, muito mais constante, né? E além disso, do produto ser muito mais forte, ele só tinha passo 1, passo 2, que era o líquido o líquido de permanente para cílios, que era para estar fazendo a curvatura, e o outro para neutralizar somente. Então, eles eram muito mais concentrados e complexos para estar fazendo o permanente de cílios, tá? E além de tudo, também o molde, né? O molde hoje do Lash é totalmente diferente. Hoje, o material do Lash é o pende de silicone, então é muito mais fácil da gente estar trabalhando, né? Antes, com permanente de cílios, era o bigodinho, que era uns bigodinhos bem pequenininhos, eles tinham no máximo 2 tipos de espessura, ou seja, eram uns bigodinhos que não dava para trabalhar muito bem com eles. Além disso, eles faziam curvatura muito extensa, então tinha facilidade de quebra de fios, tinha muitos mais pontos negativos do que positivos, que é o contrário hoje do Lash Lift, que tem muito mais pontos positivos do que negativos. Negativos tem muito pouco mesmo, tá? Então, isso é uma das questões que o pessoal mais me pergunta referente a essa diferença, tá? Hoje, os produtos do Lash, na realidade, existem várias marcas, né? Só que, basicamente, todos trabalham com os mesmos passo a passo. O passo 1, na verdade, tem o passo primordial, que é o passo da cola, que nós vamos falar dela. Tem o passo 1, né, que é o líquido, né, para fazer a curvatura do pelo. O passo 2, o neutralizante. O passo 3, que ele é essencial e tem muitas pessoas que deixam ele de ladinho, mas eu vou falar que é muito importante, que é o olhinho de nutrição, né? E o passo 4, o removedor. Então, todos eles têm a sua eficácia e têm a sua importância. Então, não dá para descartar no Lash Lift nenhum desses produtos. Se for fazer realmente um lash, nós temos que usar todos os passos para ter um resultado melhor. O essencial antes de começar a fazer um Lash Lift é fazer uma boa higienização nos fios. Então eu sempre oriento a cliente a ela não vir com maquiagem nenhuma dos cílios para não ter uma dificuldade maior de remover, né, esse resíduo.
Fazer uma higienização, eu gosto muito de fazer com a espuminha do Pump, tá? Que você coloca uns 2 dedinhos do shampoozinho Johnson, aquele amarelinho, porque ele tem um pH bem neutro, com uma misturinha com água. O pessoal coloca água destilada, eu gosto de colocar água filtrada mesmo. E eu faço uma boa higienização, porque se os cílios forem oleosos, você precisa fazer mais de uma higienização. Hoje em dia já tem até um shampoozinho próprio para fazer essa higienização de cílios, mas ele acaba sendo muito caro. Então assim, eu prefiro fazer minha higienização com essa misturinha, mas às vezes mais de 1, 2 vezes. E o mais importante, secar eles bem antes de começar o procedimento, tá? Sempre com a ajuda daquele secadorzinho manualzinho, tá? Ajuda bastante. Vai penteando eles com bastante delicadeza para eles ficar bem sequinho para você começar o procedimento, tá ok? Então, depois desse procedimento, você vai fazer a colagem, né, dos cílios em cima do pente. Vamos falar um pouquinho dos produtos, depois eu vou falar referente às curvaturas e os pads que a gente vai estar trabalhando, tá? Vamos falar um pouquinho do passo 1. Por que eu já quero falar do passo 1? Porque ele tem um conteúdo bem importante. O passo 1, quem já trabalha com lash lift vai perceber que ele tem um cheirinho bem ruinzinho mesmo, que é o cheirinho de amônia, tá? Qualquer produto, passo 1 de um lash lift, ele é a base de uma química, tá? Geralmente ele é a base de tioglicolato de amônia. O tioglicolato, eu vou explicar um pouquinho rápido o que é esse passo 1, porque ao mesmo tempo que ele é o principal passo, porém ele necessita do segundo passo, porque senão pode acontecer um desastre no seu trabalho. Então, o passo 1, ele é muito importante, né? Porque é ele que vai fazer toda a curvatura do pelo. Então, ele que vai transformar aquele pelo para deixar os cílios da cliente, lógico, com o molde, com o cílio do molde, né? Ele vai deixar essa curvatura. Só que se você, porventura, limpar ali com cotonete, tirar com água e pronto, acabou, ele não vai fazer o efeito da curvatura. Por quê? Você lembra que eu falei? Cada produto tem a sua importância. O passo 1, ele tem a importância de dar emoliência, de dar maleabilidade para o fio, né? Para ele deixar, ele vai preparar o fio para ele ficar com aquela curvatura que você propôs para o cliente. Depois vem o neutralizante. Então, o que você vai fazer? Você vai retirar o excesso do número 1, tá? E depois vai aplicar o passo 2. O passo 2 é um neutralizante. O nome já diz, ele vai neutralizar uma nova forma que o passo 1 propôs. Então, ele na realidade, ele é a base de peróxido de hidrogênio, tá? Ele para a ação de qualquer tipo de tioglicolato de amônia. Então, ele é muito, muito importante. Então, eu gosto de trabalhar como? Eu aplico o passo 1, deixo o tempo, né, decorrente à estrutura do pelo da cliente, retiro o excesso e aplico o passo 2. Ali sim, ali eu deixo uns 20 minutinhos, reaplico, você vai observar que o pelo ele vai absorver esse produto. Então, o que o passo 2 faz? Ele vai fixar uma nova forma, tá? Porém, tem uma característica muito importante dele. O pessoal já perguntou para mim se ele evapora. Realmente, ele evapora, tá? O que acontece? Ele oxida em contato com o oxigênio do ar. Então, se você deixar ele aberto, eu sempre gosto de colocar um plastiquinho e a tampinha, porque se você deixar ele aberto, ele vai com o tempo, ele vai oxidando, ele vai sumindo, né? Então, tem que ter bastante cuidado com os seus produtos, porque às vezes acaba e você nem percebe. Mira, acabou o passo 2, eu posso fazer só o passo 1 de forma alguma. Se você aplicar somente o passo 1 e não parar, e não fixar uma nova forma com o passo 2, mesmo somente com água, a água não vai ser suficiente para fixar aquela nova forma. Ele vai ficar em constante transformação na parte interna do fio, é onde ele pode causar ruptura do fio, tá? Então, assim, não pode. Um necessita do outro. Bom, falamos do passo 1 e do passo 2, a importância de cada um. Agora vem o passo 3. O passo 3, ele vem geralmente nos kits como um olhinho nutritivo. E muitas pessoas acham que ele simplesmente é um olhinho para hidratar. Ele não é um olhinho para hidratar, ele é o óleo para hidratar, tá? Ele é a base de vários tipos de aminoácido, inclusive alguns vêm com queratina, que é essencial para a nutrição do pelo. Vocês lembram lá que nós falamos que eu dei uma leve postagem sobre Lift Botox?
Então, o Lift Botox, ele entra no tratamento com o passo 3, que é o óleo nutritivo. Geralmente, o Lash Lift, ele não tem a manutenção, né? Igual os cílios, né? As extensoras de cílios que nós fazemos aí a base de 15 a 20 dias. No caso do Lash, não. Só que aí vem um diferencial para o seu trabalho. Quando você fizer o Lash Lift, você pode oferecer para cliente, após 30 dias, o Lift Botox. O Lift Botox, ele entra realmente como nutrição. Eu vou depois de explicar até o passo 4, eu vou explicar para vocês como que vocês podem oferecer o Lift Botox para cliente. Então, o passo 3, ele é muito importante. Depois de toda a maleabilidade do passo 1, né? Depois vem da neutralização, da fixação de nova forma do passo 2, você retira o excesso e aí você vem usando o passo 3, que é a reposição de aminoácidos, de nutrientes para esse pelo, que é essencial para realmente ter um resultado muito bom aí, um pelo saudável, com ar saudável, brilhoso, vai ajudar bastante numa finalização bonita. E o passo 4, por último, né, é um olhinho para estar retirando o excesso de todo o produto que foi aplicado. Eu particularmente, eu gosto de estar fazendo toda a limpeza com algodão e água, com muito cuidado, gente. Eu sempre falo para as meninas, olha, quando vocês forem retirar ou aplicar produto, com muita delicadeza, principalmente antes da neutralização, porque você está trabalhando no pelo que ele está sendo transformado. Então, quando eu faço a retirada de todo o produto com algodão e água, né? E depois, com o auxílio do passo 4, que é um olhinho, tipo um olhinho demaquilante, ele é bem oleosinho, né? Aí sim eu venho fazendo toda a retirada, por quê? Para não forçar aquele pelo na hora de você retirar o pad, para você retirar o excesso de produto e tudo mais. Então ele também entra de uma forma bem importante, que vai dar essa facilidade de você retirar o resíduo dos produtos. Vamos falar agora dos pens, que é esse siliconinho aqui, ó, dá pra ver? É um siliconinho que vem provavelmente dentro do kit que você comprar para fazer o Lash Lift, tá? O kit do Lash Lift, ele te proporciona esses pens de alguns tamanhos diferenciados, tá? Geralmente vem o S é o menorzinho, é o mais fininho. Geralmente é para aquelas pessoas que têm os pelos bem pequenos, tá? Então ele é muito importante. Depois vem o M e o M1, tá? Você pode ver, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. O S, ele é bem fininho, e olha aqui o M1, ó, ele é mais gordinho, a curvatura dele é mais gordinha. Geralmente é para um pelo de cílios de tamanho médio, tá? E depois vem o L, que ele é bem gordinho, geralmente é para aquelas pessoas que têm bastante cílios e longos, tá? Por que vem com diferentes tamanhos? Aí, detalhe, vem uns que vem mais frisadinho assim, ó, não sei se vocês conseguem ver. Eles vêm bem frisadinhos e outros vêm lisinhos, tá? Isso é mais de uma preferência do profissional, tá? Mas eu prefiro do lisinho, porque eu consigo alinhar os meus pelos na hora de colocá-los, né? Pra poder estar colocando o passo 1. Bom, por que eles vêm em tamanhos diferentes? Exatamente porque existem cílios de tamanhos diferentes. Geralmente o S, ele é para cílios bem pequenos, né? Você não pode, na hora do manuseio, quando você colar eles e for fazer a colação dos cílios no pende, o que você não pode... Você tá vendo essa curvaturinha aqui, ó? Você não pode forçar muito, esticar muito com a cola o pelo até essa curvatura, para o pelo não fazer isso. Porque o Lash Lift, ele vai dar uma beleza, porém natural, ele vai curvar naturalmente o pelo. Então, para você não ter essa curvatura em excesso e a cliente ficar incomodada com ele virando, né, para pálpebra, você não pode chegar até essa risquinha aqui, tá? Geralmente, quando você coloca o pad, ele dá essa curvatura, certo? Quando o pelo ele vem colando, ele tem que chegar às pontinhas dele no máximo aqui, ó, atingir essa curvatura. Ele não pode fazer isso, senão o pelo ele vai fechar e aí ele não te traz um resultado bonito e natural. Então, quando você for tá colando ele no máximo aqui,
aqui, ó, bem na barriguinha do pad. E aí você avalia se o pelo da cliente for ele de tamanho pequeno, médio ou grande para você tá usando. Então, você escolher o pad certo para poder trabalhar na curvatura é muito importante também, porque se você pega um pelo longo e você trabalha com o S, que é muito fininho, ele vai encostar nessa diferencinha aqui, ó, nessa diferença de divisão. Então ele vai curvar muito e ele não vai te dar um resultado bonito, ele vai te dar um resultado bem artificial e a cliente ela vai se incomodar. Bom, passei aí todas as orientações referentes ao kit, né? Para vocês estarem fazendo com mais segurança o lash lift. Mas eu não posso deixar de dar 5 dias que eu mesma sigo o máximo para mim tá tendo um resultado eficiente, um resultado bonito e natural nas minhas clientes. A dica é: não errem na escolha do pente, tá? Antes de você pegar, já separar o seu silicone para tá fazendo a curvatura dos cílios, observem, olhem primeiro os cílios da cliente, se ele é fino, se ele é médio, se ele é grosso, mas principalmente o tamanho, tá? Não deixem chegar até aquela bordinha do pente, porque senão você vai ter uma curvatura em excesso e isso a cliente depois ela vai reclamar. A segunda dica é, na realidade, na hora que você for fazer o trabalho com o passo 1, né, que é o produto mesmo que faz toda a curvatura, tome bastante cuidado com o tempo, tá? Se o fio da cliente for fino, cuidado, trabalha com muita cautela, fica em cima da cliente, não deixa a cliente lá com o produto e sai para fazer outras coisas. Atenção total na cliente, tá? Então, se for um fio mais fino, trabalhe com menos tempo. Se for fio de estrutura média, trabalhe com meio tempo aí. Se for mais grossa, trabalhe aí numa base de 20 no máximo minutinhos para que não venha danificar. Outra dica também referente ao tempo do produto nos cílios é o que? Quando vocês forem aplicar o produto, evitem de passar nas pontas. Geralmente as pontas dos cílios, ele é muito mais fragilizado, igual a ponta do cabelo, né? Eles são mais fragilizados. Então, geralmente coloquem o produto mais assim, pertinho da raiz e pro meio dos cílios, para realmente trabalhar somente na curvatura do pelo. A próxima dica: quando você for aplicar o passo 2 para neutralizar, ele sim, você aplica em toda a extensão do fio, abre um pouquinho os cílios, aplica bem rente ali a raizinha até as pontas. Ele é essencial para não deixar de neutralizar nenhum fiozinho. Se ele deixar de neutralizar aquele fiozinho, ele pode vir a ruptura. Então, para não ter esse risco, você reaplica ele. Geralmente, quando eu faço todo o trabalho, quando termino ainda, eu aplico mais um pouquinho, faço a higienização e, por último, a nutrição. Vai ser uma dica muito bacana aí para você. E a última dica vai depender totalmente de você profissional. Essa dica, na realidade, ela se encaixa em qualquer outro tipo de procedimento. É você orientar e agendar uma manutenção, né? Lembra que eu falei do Lift Botox? Então, já ofereça para ela um Lift Botox após 30 dias do procedimento, que você vai nutrir e vai ajudar a realinhar os pelos junto com os pelos novos que vão estar crescendo. A cliente, ela não sabe dessas dicas, elas não sabem como fazer uma manutenção, elas não sabem. Então, cabe a nós já explicarmos para ela que a manutenção, né, o acompanhamento é muito importante, e aí você já oferece outro trabalho em cima daquele. Ela vai se sentir segura, não vai ficar incomodada com aqueles pelinhos novos crescendo, misturando com os que já foram processados quimicamente, então ela vai sentir muito mais segurança em você. Bom, chegou ao fim do segundo vídeo da coletânea de dicas e ensinamentos com a Miriam Gonçalves. Espero que realmente hoje acrescentou muito para quem já trabalha com a parte de lash lift e quem quer trabalhar já esclareceu algumas dúvidas, tá? Eu vou postar aí algumas fotos dos meus trabalhos de lash lift, que é um procedimento que eu amo trabalhar, tá? Um beijo, amanhã tem mais. Vai ser o terceiro vídeo dessa coletânea de dicas e ensinamentos comigo.